Amazonense se reúne em Brasília com o ministro-chefe da Casa Civil para buscar garantias à Zona Franca por parte do governo federal. Professores anunciam que vão manter a greve. Em Manacapuru, moradores da zona rural sofrem com a subida dos rios. Manaus reduz casos de malária e casas em áreas de risco recebem mosquiteiros para evitar a doença. E ainda a oportunidade de comprar peixes a preços mais acessíveis na Semana Santa. E a ecoterapia, que tem ajudado no desenvolvimento de crianças com necessidades especiais. O A Crítica na TV já começou. Boa noite para você. 5 dias depois do encontro com o presidente Jair Bolsonaro, a bancada amazonense no Congresso se reuniu agora à tarde com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E o assunto principal foi, claro, Zona Franca de Manaus. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas traz os detalhes para a gente. Oi, Rosiane, tivemos então aí algum avanço nesse encontro? Tivemos alguma garantia? Muito boa noite para você. Oi, Nayandra. Muitas garantias, mas pouca coisa efetiva, viu? Boa noite para você e a todo mundo que nos acompanha nesse momento. Essa reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, não teve nenhuma resposta para aquelas questões que mais nos interessam, né? Que é a questão dos PPBs, os processos produtivos básicos, aquela proposta de alteração publicada pelo Ministério da Economia e também a questão da redução do IPI do polo de concentrados. A bancada amazonense havia pedido, né, um tempo maior para apresentar uma proposta unificada, mais consistente ao governo federal. O governo federal concordou, o ministro deu mais um mês para a bancada amazonense apresentar essa proposta e os senadores e deputados da nossa bancada garantiram que essa proposta vai ser apresentada até a semana que vem. Nessa reunião, a BR-319 também entrou em pauta e o que ficou decidido foi o seguinte: uma MP pode ser discutida para tentar acelerar, né, o licenciamento ambiental da obra, que é o que tem travado a recuperação da BR-319 até agora. De uma forma geral, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que uma resposta mais clara, mais efetiva a todas essas questões levadas pela bancada amazonense até Brasília vai ser dada até o fim do mês. Pelo menos foi essa a garantia que ele deu nessa reunião que aconteceu lá em Brasília e é o que a gente espera, né, Nayandra? Boa noite. Teremos outra reunião então, não é isso, Rosiane? Em breve. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Já já a gente volta a conversar. Manaus apresentou uma redução nos casos de malária este ano, isso se a gente comparar o mesmo período de 2018. Mesmo assim, moradores das áreas da cidade com maior incidência da doença já começaram a receber os mosquiteiros. Essa comunidade indígena na Zona Leste sofre todos os anos com um grande número de pessoas com malária. Aqui vale de tudo para tentar se livrar dos mosquitos. A Joelma, que adoeceu quando estava grávida, tem muito medo dos filhos serem infectados com a doença. Sempre o cuidado, porque eu peguei na minha primeira gravidez, né, e foi bastante complicado. O acompanhamento pelo tropical, aquele medicamento, a complicação na gravidez tive que ter de 8 meses, meu bebê. Entre as medidas mais eficazes para se proteger é instalar mosqueteiros. Estes são ainda tratados com inseticidas, para também matar os mosquitos. Até o ano que vem, cerca de 900 mil deles vão ser distribuídos em locais onde o risco da malária é maior. Essa região ela é rica em mananciais hídricos, tanque de piscicultura, balneário, então tudo isso potencializa o risco de transmissão da doença. Segundo o chefe do setor de endemias da Divisão de Saúde Leste, bairros que cresceram de forma desordenada costumam apresentar número maior de casos. As ações nesses locais são intensificadas com outras medidas, além da instalação de mosqueteiros. A principal atividade é o diagnóstico e tratamento, né, que é feito tanto nas nossas unidades, né, do município, como através das equipes, né, que se direcionam a essas localidades que são mais isoladas, né, como é o caso aqui do Brasileirinho, né, onde o agente vai até a casa do morador e lá faz a coleta do material, leva para o laboratório,
positivando, a gente já retorna para fazer o tratamento. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram registrados mais de 7.400 casos da doença em todo o Amazonas. Uma redução significativa se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, quando foram notificados mais de 13 mil casos. Só aqui em Manaus, a redução foi de mais de 43% entre janeiro e março deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Os sintomas iniciais da doença são parecidos com a gripe e podem aparecer até 2 semanas depois da picada do mosquito. O paciente normalmente tem febre, calafrios, fadiga, mal-estar, suor noturno e tontura. É preciso procurar uma unidade básica de saúde quando os primeiros sinais aparecerem para realizar o exame de sangue. O resultado sai em menos de 1 hora. A Adriana nunca chegou a passar por nada disso, mas mora cercada de árvores e nascentes de rios. E com 3 filhos em casa e mais um na barriga, todo cuidado é pouco. Antes das 6 a casa já está fechada. Agora que chegou o mosquiteiro, né? Agora vai melhorar mais um pouco. A Justiça Federal condenou a União a fazer a reforma estrutural e sanitária da Casa de Saúde Indígena de Manicoré ou providenciar um novo prédio. A medida atende uma ação do Ministério Público Federal que desde 2016 vem apontando o mau funcionamento do serviço de saúde da CASAI de lá. Além disso, o órgão atestou que a estrutura do local configurava desrespeito aos direitos dos indígenas que procuravam para tratamento, assim como a segurança dos próprios funcionários. O prazo dado pela Justiça para apresentação do cronograma de reforma é de 30 dias e o início das obras deve ocorrer logo após esse prazo. Caso a União escolha construir uma nova sede ou alugar outro espaço, o prazo indicado na sentença é de 90 dias. O Rio Solimões atingiu a cota de alerta em Manacapuru e quem começa a sentir os prejuízos com a subida das águas é quem mora na zona rural do município. Com 2 metros acima da cota registrada no mesmo período do ano passado, a cheia no Baixo Solimões já começa a preocupar quem mora na zona rural do município. A outra produção ela vai acabar com a banana, né? Produção de banana que trabalha com banana, as outras produções tem criagada e ela vai atrapalhar. A água vai atrapalhar. Até quem já está acostumada com a cheia do rio ficou surpresa com o volume maior de água. 2009, 2015, 2012, tudo foi cheia grande aqui. Foi muito grande a cheia. E a gente, pelo jeito que tá, a água vai ser grande de novo, né? Porque o ano passado, nessa época, tava barranca aí daqui. E esse ano já tá alagando tudo, já alagou as terras. E a ausência do poder público é outra preocupação para os agricultores. Até então, nós aqui, você pode ver, olha, 2012, passemos por aqui, ninguém apareceu por aqui para saber pelo menos como é que nós estávamos. 2015, a mesma coisa, né? Então, esses homens aí, os governantes, não se importam muito com nós não, né? Então é só Deus mesmo que se importa com nós, né? O Rio Solimões está com 18 metros e 6 centímetros, atingindo a cota estimada pela Defesa Civil para estado de alerta. Se na zona rural o prejuízo é com a perda da produção, na cidade a dificuldade é saber o que fazer quando a água invadir as casas. Eu nunca tinha visto, eu moro aqui há 18 anos, não tinha visto ainda uma enchente dessa, já está nessa situação aqui não. A Defesa Civil diz que monitora a subida do rio e que ações preventivas começaram a ser tomadas. Fiz uma reunião com os ACS, que são os companheiros que trazem as informações de como está o interior. Já estamos nos prevenindo através de madeiras, através de parceiros como o IBAMA. Já fizemos um total de 35 pontes permanentes. Humaitá ganhou um polo da Defensoria Pública. Com a parceria do IPAAN e Secretaria Estadual do Meio Ambiente, agora vai ser possível agilizar os processos envolvendo questões ambientais e fundiárias no município. Parintins e Itacoatiara já contam com um polo da Defensoria.
o que representa mais de 600 mil pessoas atendidas no interior do Amazonas. A Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Liga Amazonense contra a Doença promovem amanhã na Fundação Secom a Páscoa Solidária. É uma forma de amenizar o tratamento dos pacientes. E hoje de madrugada, o Batalhão Ambiental da Polícia Militar apreendeu 250 quilos de pirarucu que estavam em uma embarcação que vinha do município de Óbidos, no Pará. A mercadoria não tinha a devida documentação e o dono do barco foi preso e vai responder por crime ambiental. O pescado apreendido foi doado a instituições de caridade. A Polícia Civil e a Receita Federal apreenderam hoje de manhã 20 quilos de maconha do tipo skunk em um barco atracado na orla de Manaus, zona sul da cidade. A embarcação veio do município de Tefé e a droga foi identificada pelo cão farejador da Receita Federal. Depois da inspeção, os policiais do DENARC encontraram os 20 quilos da maconha escondidos no porão de encomendas, dentro de sacos de farinha. Ninguém foi preso e, segundo a polícia, as investigações vão continuar. Depois do intervalo, professores da rede pública anunciam que vão manter a greve. Em instantes, agora às 7h26, a Crítica na TV volta já.